Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho uma convidada muito especial, a Catarina Reis. Olá, Catarina. Olá, bom dia. A Catarina é uma professora associada na Católica. Ela ensina macroeconomia e microeconomia. A Catarina tem um percurso invejável. Ela começou a estudar, salvo erro, na Católica. Teve um percurso brilhante e depois começou a trabalhar na McKinsey, que não precisa de apresentações, e depois decidiu abraçar esta carreira mais académica, mais do research e mais do ensino, e foi fazer um doutoramento no MIT, e começou a trabalhar como professora na Católica já há largos anos, e está muito focada na área faz research, tem publicado em jornais amplamente reconhecidos na área académica, e faz muito research na área mais de imposto e do impacto que o imposto tem nas economias, mas ela ensina economia e macroeconomia. Portanto, Catarina, muito bem-vinda ao podcast e ao episódio de hoje. Obrigada, Daniel. Catarina, eu vou-te confessar uma coisa, que é, eu já estudei economia várias vezes e em muito detalhe, tanto no ISCTE como depois no MBA, e posso dizer que ainda hoje é uma grande confusão na minha cabeça a economia, porque é muito fácil encontrar sempre duas visões diferentes sobre o mesmo tema, e acho que, sendo uma ciência social, é um bocado suscetível a isso. Mas não deixa de ser uma das ciências mais importantes para qualquer investidor, porque a economia é a base, não é? Digamos assim, e foi por isso mesmo que eu queria mesmo convidar-te para a minha primeira convidada, para falarmos um pouco sobre economia e para falarmos um pouco sobre conceitos, começar um bocadinho sobre uns conceitos mais básicos e descomplicar aqui um bocadinho e explicar também aos nossos ouvintes o que é que significa. Portanto, eu gostava de começar a falar um pouco sobre inflação. É aquela palavra que se ouve tanto nos jornais e na televisão. Portanto, se pudesses explicar o que é a inflação e, mais importante que isso, o que é o impacto da inflação na economia? Então, vamos começar a falar um bocadinho sobre inflação. Então, a inflação é uma subida generalizada dos preços e geralmente mede-se um cabaz de preços do consumidor e vê-se como é que esse cabaz de preços evolui ao longo do tempo. Agora, porquê que isso é importante? Se quando os preços subirem para todos os bens ao mesmo tempo, subirem os salários, subirem os preços das diferentes coisas que compramos, não tem impacto nenhum. Portanto, a partir da moeda pode ser algo que é neutro, que não tem impacto na vida das pessoas. O que acontece é que nem sempre isso acontece. Por exemplo, se tivermos uma subida dos preços, mas os salários não subirem, as pessoas perdem poder de compra. Portanto, a economia, nós focamos sempre muito nos preços relativos, que é uma maneira de abstrair um pouco da inflação. Portanto, a importância da inflação é porque distorce esses preços relativos. Qual é outro problema da inflação? Outro problema da inflação é que, se nós tivermos poupanças e as poupanças estão em determinada moeda, se a moeda perde valor, porque passamos a conseguir comprar menos bens com a mesma quantidade de moeda, então isso faz com que fiquemos mais pobres. E eu acho que, neste momento, essa é uma preocupação bastante pertinente, porque quando temos poupanças, geralmente pomos as nossas poupanças no banco ou investimos em ações, alguma coisa, mas no fundo o default seria investir num depósito. Nós, neste momento, temos as pessoas a investir com taxas de juros baixíssimas e, no entanto, estamos a ter alguma inflação. Na Europa ainda não se sente tanto, mas nos Estados Unidos começa-se a sentir cada vez mais, porque o governo está a ter uma política nesse sentido. Portanto, o valor das poupanças das pessoas também está a baixar. Portanto, há essas duas preocupações. Um bocadinho é o salário real, portanto, quanto é que nós conseguimos adquirir com o salário que recebemos,
e, no fundo, o valor das poupanças. Portanto, o grande impacto na vida das pessoas, eu creio que será esse nível. Ok. E Catarina, explica-nos uma coisa, neste contexto económico, tanto na Europa como nos Estados Unidos, em que estado está atualmente a inflação? Estamos a ter inflação alta, baixa? É esperado que a inflação venha a subir? Na Europa ainda está a inflação bastante baixa, nos Estados Unidos começa a subir e o governo Biden eu acho que claramente mostra a intenção de subir a inflação. A Europa tem muito medo da inflação. Tipicamente, a política monetária europeia é muito dominada pela Alemanha e a Alemanha, aqui há umas décadas atrás, teve inflação e por isso há um medo quase irracional de inflação. Portanto, eu não creio que vá subir muito na Europa nos próximos tempos, mas nos Estados Unidos creio que está a subir e uma das razões porque há esta tentação de subir a inflação é porque nós temos neste momento os governos muito, muito endividados. E isso é verdade, quer dizer, se pensarmos Europa, Estados Unidos, que é um bocadinho o nosso mundo ocidental, a referência, os governos estão extremamente endividados. E por isso é muito tentador falarmos de inflação. Por exemplo, em Portugal, aqui há pouco tempo dizia-se porque é que o Banco Central Europeu não perdoa a dívida que tem nos países? Bem, se o Banco Central Europeu perdoar a dívida, terá que emitir moeda e isso irá gerar inflação. Portanto, a sugestão é, no fundo, que passe por, de algum modo, fazer com que quem detém ou moeda ou os vários títulos públicos perca um bocadinho do valor que tem. Claro. E é esse o grande problema que enfrentamos. Portanto, agora, o que é que eu espero da inflação? Respondendo à tua pergunta, espero que a inflação... Eu acho que não espero grandes alterações. Acho que continuaremos a ter alguma inflação nos Estados Unidos e menor na Europa. Porque os Estados Unidos ainda são considerados... O dólar é considerado a moeda mais segura do mundo. Portanto, neste momento, conseguem ter inflação e as pessoas continuam a querer ter dólares. O problema de teres muita inflação é que a certa altura não confiam mais na moeda. E não creio que estejamos perto deste ponto. Tu mencionaste uma coisa que tem a ver com os perigos da baixa inflação e mencionaste que um deles é o endividamento dos países, mas já agora aproveitava para perguntar quais é que são os outros perigos de uma inflação muito baixa, porque de uma forma um bocadinho errónea, mas a inflação está associada a crescimento também, não é? Porque quando há um crescimento se calhar um bocadinho maior, gera pressão nos preços e isso resultará em inflação. Mas quais é que são os principais perigos de uma economia com baixa inflação? E poderemos estar um bocadinho digamos, nesse cenário no contexto europeu? Bem, aqui, geralmente, está muito associado também às taxas de juro, porque geralmente as taxas de juro, se nós pensarmos em taxas de juro nominais, as taxas de juro têm uma parte que é a remuneração real e depois têm por cima uma remuneração para compensar pela inflação. Neste momento, as taxas de juros estão muito baixas. Estão zero, até às vezes vemos os governos a emitirem dívida com taxas negativas. E o grande problema aqui é que nós estamos no que os economistas chamam o zero lower bound. Que é que nós não podemos baixar do zero, porque a partir do momento que baixamos do zero é o mesmo que dizer, bem, eu quando tenho moeda, cada vez vou ter menos do que tenho no banco. Isso não parece muito feasible, agora falta a palavra, não parece execuível. Porque os bancos não pagam taxas de juros negativas. Até se falou agora também nos empréstimos bancários, será que podemos fazer isso? Não podemos fazer isso, mas é muito complicado baixar do zero. E por isso, quando estamos nesse lower bound, o que acontece é que a política monetária deixa de ser eficaz. Porque geralmente o que os governos fazem, os governos ou a União Europeia também, quando a economia está numa recessão, vai baixar taxas de juros. Quando já estás no zero, já não podes baixar taxas de juros mais. E uma coisa engraçada, quando nós tivemos a crise da dívida soberana, e durante a crise da dívida soberana, baixaram as taxas de juros, e é a resposta que se espera, mas quando tivemos a recuperação, nunca subimos as taxas de juros de referência na Europa.
Portanto, isso é uma coisa um bocadinho atípica, porque nós geralmente pensamos, vamos usar a política monetária para, no fundo, combater as recessões, mas espera-se quando haja um boom, portanto, quando sairmos da recessão, que voltem a subir as taxas de juros. E as taxas de juros não subiram, porque o sistema todo financeiro está muito frágil ainda. E está frágil porque temos os países muito endividados. Quando os países têm mais de 100% de dívida, se nós subimos as taxas de juros, eles vão ter problemas a pagar. E no fundo, volta-se a abrir a caixa de Pandora. Portanto, já há muitos anos que nós estamos nesta situação, pelo menos na Europa, em que não conseguimos mexer na taxa de juros quase, porque há um grande perigo associado a isso. Claro. E enquanto não Então, houver crescimento, não há solução à vista. então se calhar no contexto europeu, é um pouco mais difícil esta subida das taxas de juros também em função do que tu explicaste de uma inflação que teima em não saltar. E nos Estados Unidos, que tu mencionaste que a inflação prevê-se que talvez venha a subir um bocadinho, achas que vai haver caminho para subir um pouco as taxas de juros? Quer dizer, nos últimos meses já se tem notado um bocadinho o Fed a subir ligeiramente as taxas de juros, mas achas que ainda há caminho para mais e achas que a economia consegue suster? Isto depende de tudo como evoluir também o Covid. Porque se as vacinas forem eficazes, não há razão para a economia não recuperar bem e aí poderem subir as taxas de juros. Se a recessão se prolongar, vai ser mais difícil. Portanto, neste momento, fazer projeções à economia é muito difícil porque depende da situação epidemiológica que está por trás. Portanto, sem saber o que vai acontecer a esse nível, no fundo, podemos fazer cenários. Sim. Então, Catarina, nós abordámos aqui a inflação, abordámos um pouco as taxas de juros, sendo que as taxas de juros é uma forma de estimular o investimento, ou a poupança, neste caso. Portanto, se subirmos as taxas de juros, de certa forma, isso vai estimular um pouco a poupança e ajuda a travar um pouco a tal inflação crescente. Mas eu acho que o grande o grande learning de uma coisa que tu disseste é que temos um problema que é as taxas de juros já estão praticamente a zero e que, quer dizer, pouco mais se pode fazer. Portanto, eu pergunto neste contexto o que é que os bancos centrais ainda têm na manga para poder estimular a economia e o que é que ferramentas é que ainda podem vir a ser utilizadas. Eu creio que a nível europeu ainda há margem para, digamos, emitir mais moeda. Portanto, efetivamente utilizar essa margem. O que os governos têm feito é um bocadinho o quantitative easing. Portanto, é não só baixar as taxas de juros, como tornar o acesso a esses fundos muito fácil. Por exemplo, neste momento os bancos conseguem se endividar, desde que estejam em situação de solvência, a taxas baixíssimas. Portanto, há um grande fluir de dinheiro no mercado. E aqui o que se começa a fazer é que não só as taxas de juros estão baixas, como os bancos começam a prometer taxas baixas para o futuro. Portanto, não é só hoje, mas prometemos já para um grande período, na tentativa de, no fundo, conseguirmos estimular a economia. Mas depois, de facto, tem esse outro lado, que como é que estimulamos a poupança? Porque se as taxas de juros são baixas, é muito bom para quem se quer endividar, para as empresas que querem investir, mas, por outro lado, não é tão bom para os consumidores que querem poupar. Claro. Sim. Catarina, então, um destes temas que tu mencionaste, explica um bocadinho melhor como é que funciona este processo de criação de moeda e qual é que é o impacto que isso tem a nível, pronto, económico e da sociedade. Tradicionalmente, a criação de moeda era, de facto, imprimíamos notas, imprimíamos moedas. Mas hoje era o que eu estava a dizer, é tornar o crédito aos bancos centrais fáceis. Portanto, não tem de ser moeda física, mas é injetar liquidez na economia.
que é o modo como hoje em dia se faz. Portanto, não se faz tanto pela quantidade de notas que existem lá fora, porque nós já usamos notas para muito pouca coisa na vida real, mas é, no fundo, garantir que não há restrições de liquidez no sistema financeiro. E como é que, agora do ponto de vista mais pessoal, como é que, qual é que é o impacto disso para uma pessoa normal, para uma pessoa que tem o seu salário porque se calhar a forma que a pessoa pensa é se há mais dinheiro na economia e se eu tenho o mesmo dinheiro, eu empobreci relativamente ao poder económico. Onde é que está o erro nesta equação ou qual é que é o impacto de toda esta impressão de dinheiro para o poder de compra das pessoas? Não, de facto, se esta fluidez de dinheiro se traduzir em inflação, de facto é isso que acontece. De facto, Claro, tanto as nossas poupanças como os nossos salários ficam desvalorizados. E se não conseguirmos ajustar os salários? Porque aí há sempre a grande questão: quem é que tem poder negocial suficiente para subir os salários e quem é que não tem? claro. Eu, é uma opinião minha, mas faço em jeito de pergunta. Eu acho que o grande impacto que tem acontecido toda esta impressão de dinheiro é uma inflação, não na inflação tradicional, como tu mencionaste, mas é a inflação a nível de mercados capitais, porque eu acho que o grande boom que tem existido nos últimos anos de crescimento dos índices, como o S&P 500 e o MSCI World, acho que é de certa forma uma inflação nova que se vê, porque as pessoas claramente estão a aplicar o dinheiro de formas completamente diferentes. Será esta uma causalidade de toda esta impressão de dinheiro? Não, eu acho que sem dúvida isso é um dos canais e podemos ver não só nos investimentos em ações, no fundo, mas também em real estate. Por exemplo, aqui em Claro, Lisboa, a inflação tem sido baixíssima em Portugal, medida pelo índice de preço do consumidor, mas se formos ver os preços das casas, nos últimos anos têm sempre subido e subido a nível razoavelmente alto. Mesmo agora, durante a pandemia, não houve decréscimo no valor das casas. Portanto, se nós pensarmos efetivamente qual é o custo de morar em Portugal ou numa cidade como Lisboa, o custo subiu muito. claro, Portanto, nós dizemos não houve inflação, se calhar os bens que nós compramos, que são os bens tradable, não sofreram inflação, e mesmo alguns non-tradables, mas houve bens que sofreram, e é exatamente isso que tu dizes. Eu sou investidor, eu tenho dinheiro, posso pôr no banco, onde recebo uma taxa de juros zero. Isto torna muito mais apetecível ou eu endividar-me para comprar uma casa, ou então investir as minhas poupanças no mercado de capitais. claro. Se calhar voltando atrás, mas houve um tema que tu mencionaste aí que eu acho muito importante e eu acho que muitas pessoas não sabem. Aliás, eu acho que muitos economistas até nos anos 70 nem abordavam muito bem este tema, mas que é as taxas de juros reais e as taxas de juros nominais, não é? Porque a Uhum, taxa que amplamente nós ouvimos falar é uma taxa nominal, que uhum, incorpora uhum. as duas partes, não é? Que é a inflação e a parte real. Portanto, explica só um bocadinho melhor o que é esta relação entre taxas reais e nominais e, acima de tudo, o que é que um investidor tem que, ou uma pessoa normal, tem que pensar a ter em conta e cautela. Então, se nós somos um investidor, imagina, por exemplo, que existe inflação de 5% e tu estás a receber uma taxa de juros de 5% nominal. Se há inflação de 5% e recebes uma taxa de juros de 5%, então o que tu tens no final do ano, em termos reais, é o mesmo que tinhas no início. Portanto, isso significa que a taxa de juro real efetivamente foi zero. Tu não foste remunerado pelo teu dinheiro, foste só remunerado o suficiente para evitar a perda de valor devido à inflação. Neste momento, como as taxas de juros estão próximas de zero e a inflação, embora esteja baixa, não está totalmente a zero, significa que os investidores estão a ter taxas de retorno reais negativas. Portanto, eu realmente não estou a ganhar de período para período. Ou seja, se eu tiver poupanças, cada vez essas poupanças valem menos, cada vez me permitem comprar menos bens, tem uma perda de valor. E isso é um bocadinho contra a natura, não é isto que nós esperamos. Geralmente o que se espera é que haja uma taxa de retorno que seja mais ou menos semelhante à taxa de crescimento da economia, que também tem sido bastante baixa, by the way. Portanto, percebe-se um bocadinho porque é que estão tão baixas, mas
mas neste momento não é isso que observamos. E isso, de novo, é o que dissuade as pessoas de investir em depósitos. Claro. Claro que os depósitos têm a grande vantagem da sua liquidez e de falta de risco. Significa então isto que uma coisa que as pessoas têm que ter cuidado é então como é que está a taxa de juro real, porque a taxa de juro real não é uma taxa que se fale abertamente, acaba por se falar muito nas taxas de juro, que são implicitamente as nominais, e acaba-se por falar de inflação. Portanto, eu acho que aquilo que depreendo da tua explicação e aquilo que eu alerta às pessoas que estão a ouvir é que se vocês têm muitos depósitos a prazo, tenham em atenção se não estão a ter uma deflação é o termo correto, no poder de monetário, não é? Porque a economia está a evoluir, os preços estão a evoluir e o vosso capital está constante. Então, Catarina, agora se calhar um bocadinho mais a nível de um bocadinho mais macro, Uhum. como é que tu vês a economia para 2021 e como é que tu vês as perspectivas de crescimento? Como é que está a reagir toda esta parte mais de crescimento de consumer spending e mercado de emprego e como é que tu estás a ver isso do teu lado? Bem, aqui de novo depende da evolução da pandemia. Eu estou bastante otimista. Nós aqui na Católica até temos um grupo que faz um laboratório, o NECEP, que faz projeções acerca da evolução das variáveis macroeconómicas e de vez em quando juntamos e discutimos o que é que achamos que vai acontecer e eu tendo a ser um bocadinho das mais otimistas. Portanto, alerto que eu sou otimista, mas sou das economistas mais otimistas aqui entre o nosso grupo. E eu estou bastante confiante que a economia vai retomar rapidamente, porque parece-me que com a vacinação da população em massa, não há razão para a economia não retomar o seu crescimento potencial, voltar próximo do nível onde estava com bastante rapidez. Claro que há sempre a questão das empresas que fecharam, será que isso vai ter um efeito permanente na economia? Mas eu creio que a economia naturalmente se conseguirá regenerar. Quais são os perigos que eu vejo? Um grande perigo é que durante toda esta pandemia houve um aumento do intervencionismo do Estado. E é importante que a economia recupere, mas é importante que deixe a economia recuperar também. Portanto, que a carga fiscal não seja excessivamente elevada, que a regulação não seja excessivamente elevada. Portanto, permitir que a economia faça o seu rebound, para que possamos voltar a ter um nível de crescimento satisfatório. Claro. Catarina, neste contexto, uma questão que muitas pessoas perguntam sempre é, digamos, o desfazamento entre os mercados de capitais, não é? E a economia, porque a economia houve uma grande crise de produção, houve uma grande crise de emprego e ainda estamos num processo de recuperação, mas os mercados de capitais fizeram uma recuperação brutal em V e já ultrapassaram os ganhos de março de 2020. Porque este desfazamento entre economia e finanças e será que te preocupa de alguma forma esta subida tão rápida em tão curto espaço de tempo? Preocupa-me um bocadinho, porque quando vemos os ativos financeiros a subirem muito rápido, sem ter contrapartida real, há sempre a preocupação se estamos aqui numa bubble ou não. E eu acho que por um lado pode ser isso, mas por outro lado também pode ser o facto de o investimento que é considerado risk-free ser tão pouco atrativo neste momento. Portanto, o que é que as pessoas poupam? Porque estão com medo da pandemia, portanto, geralmente quando estamos em situação de incerteza, existe uma tendência para as pessoas pouparem mais, porque não sabemos o que o futuro nos traz, não sabemos se vamos perder o nosso emprego, se vamos ter uma redução de salário, portanto, vamos poupar mais para o caso das coisas não correrem bem. E quando poupamos mais, temos de investir em alguma coisa. E, naturalmente, uma alternativa interessante é o mercado de capitais. Portanto, às vezes o mercado de capitais anda ao sabor das expectativas de retorno das empresas, mas não é só, temos o outro lado da equação também, que é também onde as pessoas guardam as suas poupanças. Portanto, eu acho que tem sido muito afetado também por isso. Claro. Quando me perguntam isso, eu digo sempre que o valor das ações é o present value dos future cash flows. Portanto,
Sim, a economia neste momento está aqui ainda está em processo de recuperação, mas o que importa é os cash flows daqui a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e acho que se espera esse rebound. Mas eu pessoalmente continuo a estar um bocadinho com medo de uma recuperação demasiado rápida e de eventualmente certas valorizações estarem demasiado ricas porque deixou de haver outras opções como a risk-free rate, como tu acabaste de explicar agora e bem. Uhum. Então explica-me um bocadinho como é que tu vês então a ação dos bancos centrais. Portanto, tu já falaste um bocadinho sobre o Fed e sobre o Banco Central Europeu, mas como é que tu vês a ação deles agora para o próximo ano, para este ano que está a começar, em termos de taxas de juros, em termos de impressão de dinheiro? Achas que vamos continuar a existir esta impressão de dinheiro que tem existido e achas que vai haver ainda um pouco de margem para subir as taxas de juros? Na Europa não parece que vamos subir as taxas de juros no futuro próximo. E aí, de novo, não é só por causa da recessão, mas é por causa do grande endividamento dos países. Eu acho que a Europa ainda não resolveu o problema da crise da dívida soberana, porque temos países ainda muito endividados e basta as taxas de juro que os países têm de pagar subirem 1, 2%, isto tem um impacto brutal nas contas públicas. E uma coisa que está a acontecer agora com todo este confinamento é que as dívidas estão a subir a ritmos alarmantes. Portanto, ainda não nos apercebemos bem do que é que vai acontecer no rescaldo dos confinamentos. Portanto, quando Catarina, resolvermos se calhar vou-te interromper e uma segue question no seguimento do que estás a dizer em Portugal, aquilo que se tem visto um pouco também no mercado de imobiliário também é um pouco isso, não é? Com todos os juros, as avultadas moratórias que existem, Uhum. também de certa forma pergunto-me se não existirá aí um risco um bocadinho grande a nível mais económico do que é que poderá acontecer com uma subida das taxas de juros, porque depois se calhar vai haver muitas famílias que vão ter um problema. Exatamente, exatamente. Vamos ter problemas porque as pessoas vão ter de voltar a pagar os seus empréstimos, os juros dos empréstimos, e vamos ter problemas com o Estado. Portanto, há o endividamento, quer a nível individual, quer a nível dos Estados. E por causa disso, acho que na Europa não vamos conseguir subir as taxas de juros tão cedo. Acho e é um problema que vai ter de ser resolvido, porque ou temos crescimento, o crescimento, no fundo, é a solução para tudo. Porque se nós tivermos crescimento, o que acontece é que conseguimos ter um retorno real alto. Portanto, um retorno real alto permite que o valor da dívida dos países baixe sem fazer empobrecer as pessoas. Portanto, no fundo é isso que os governos gostam. Às vezes, quando nós ouvimos frases que nos podem parecer um bocadinho chocantes, como a dívida Claro. não é para pagar, é para gerir. Bem, isso pode ser verdade, podemos nunca ter de pagar a dívida se houver crescimento. Vamos pagando os juros e mantendo a dívida a níveis geríveis. Mas a partir do momento que deixa de haver crescimento, que acho que também é um dos grandes problemas que nos tem afetado ultimamente, é que aí nós temos de pagar realmente os juros da dívida, realmente tem de sair do nosso budget, não podemos simplesmente continuar a endividar-nos. E pronto. A nível dos bancos centrais e dos estímulos que eles têm feito de impressão de moeda, quando estávamos a falar um bocadinho offline antes da gravação, eu dizia-te o quão preocupado eu estou, porque se calhar por desconhecimento meu, mas estou preocupado com uma impressão de moeda que não tem precedente na história e está-se a ver nos headlines das notícias é constante ver que o Fed imprimiu 1,8 trilhões e depois imprimiu mais não sei o quê. Portanto, que impacto é que esta impressão de moeda poderá ter e qual o perigo que poderá advir desta política monetária que está a seguir? Assim, se mantiver dentro de níveis geríveis, se for, por exemplo, um aumento da massa monetária de 3% ao ano, não é a razão para causar problemas. Portanto, realmente causa inflação, realmente o valor das poupanças baixa, se não tiverem uma taxa de retorno correspondente, mas não tem assim um grande impacto.
O que acontece é que, em vez de o governo estar a taxar a população diretamente, está, no fundo, a taxar quem detém dólares. Portanto, quem tem dólares, esses dólares passam a valer menos. Portanto, se eu tinha 100 dólares, se houver uma inflação de 3%, é como se estivessem a taxar 3% da minha riqueza. Claro, Portanto, muitas vezes fala-se na inflação como o imposto de inflação. E claro, desde que se mantenha, eu diria, abaixo dos 5%, à partida não tem grande problema. claro. Mas, Catarina, eu estava a ler que os Estados Unidos já imprimiram 40% da moeda fiat que tem em circulação. Até que ponto é que isto não é um perigo? Até que ponto é que nós estamos a desvalorizar o poder Não, de 40%, não, compra isso é enorme. É, E isso funciona enquanto os mercados acreditarem nos Estados Unidos. pois, Porque neste momento o dólar está a desvalorizar face ao euro. E claramente é consequência disso. Mas ainda, as pessoas ainda não se recusam a ter o ativo de dólares. Se começar a ir por aí, é porque isto geralmente há equilíbrios múltiplos nestes mercados. Um equilíbrio é as pessoas confiam no dólar. Se confiam no dólar, pode baixar um bocadinho o valor do dólar, mas continuam a adquirir. Mas chega a uma altura que dizem, bem, eu acho que o Joe Biden não vai pagar de volta os nossos dólares, nunca vamos ter este valor de volta. E aí o dólar cai mesmo por aí abaixo. claro, claro, Aí começa, porque aí a inflação deixa de vir só da impressão de moeda, como vem das expectativas. Neste momento, as expectativas são tão favoráveis que, apesar de teres a impressão de moeda superior ao valor da inflação, os mercados ainda absorvem isso. Porque os mercados também têm uma grande necessidade do bem que consideram risk-free. Portanto, apesar de tudo isto, se calhar os mercados ainda consideram o dólar mais risk-free do que o euro. claro. A partir do momento que isso troca, aí vamos ter as expectativas a irem contra o dólar. Sim, E, no fundo, é isso que os Estados Unidos têm de evitar. Portanto, há ali um ponto de ruptura, claro. diria Eu eu. acho, eu acho que aquilo que temos vindo a ver é, portanto, a desvalorização ou não do dólar contra outras moedas nem tem sido assim nada por aí além. Mas eu acho que o que muitas pessoas às vezes falham em ver é a desvalorização das moedas fiat em relação a outros ativos. Exatamente. E quando se compara com o mercado imobiliário, com ativos reais, como o ouro, como cobre, como pronto, todas essas commodities, acho que aí é que fica um bocadinho mais latente toda esta desvalorização que está a acontecer. Não, isso é muito problemático, porque os ativos reais são menos líquidos. A grande vantagem das moedas é que são muito líquidas, portanto, Claro, são muito mais fáceis de transacionar, não têm oscilações tão grandes. Quando eu invisto no mercado bolsista, estou sujeito a uma série de flutuações que, que não são só, quer dizer, que supostamente são maiores que a flutuação monetária, do mesmo modo as casas. Eu, se é, quero vender uma casa, não consigo vendê-la no dia seguinte. claro. Catarina, eu acho que, sem entrar muito por aí, mas eu acho que é um bocado muito o argumento de muitas pessoas que começam a alocar uma parte do seu capital a cryptocurrencies, e acho que vem muito desta narrativa económica que, com toda esta impressão de dinheiro, e começam a ter um pouco medo e desconfiança dos governos e dos bancos centrais, e começa-se a ver já muitos investidores a colocar parte dos seus capitais em cryptocurrencies. Eu ia te perguntar até que ponto é que o regulador vai intervir ou não, e achas que se não será já até tarde para o regulador intervir nesta nova área das cryptocurrencies? Hum. É assim, eu nunca investiria, de certeza, em cryptocurrencies, porque, apesar de tudo, as moedas, nós sabemos que já não existe o que chamamos o gold standard. Antes, associado à moeda, os governos tinham de ter nos depósitos do Banco Central o valor da moeda em ouro, para garantir o valor. E nós sabemos que hoje isso já não é verdade. Portanto, os governos imprimem moeda porque sim, não têm lá o ouro a dar-nos a garantia. Mas se pensarmos nisso, até o valor do ouro é discutível, porque nós, quer dizer, não comemos o ouro dá-se o valor que quisermos.
mas no fundo não existe uma contrapartida real das moedas. Mas apesar de tudo, temos um governo que tem alguma credibilidade associada à emissão dessas moedas, ou um governo, ou no caso da União Europeia, um conjunto de países. Agora, no caso das cryptocurrencies, eu não confio minimamente nas entidades que emitem essas moedas. Portanto, pessoalmente, eu não ponho valor. Claro que o valor das moedas está nas expectativas de valor que as outras pessoas põem. Mas para mim estas cryptocurrencies são uma bubble. Não, quer dizer, pode ser que quem invista numa bubble que tenha um bom retorno, mas é extremamente arriscado. Portanto, eu acho que sim, que devia ser regulado. Mas é muito difícil regular porque também não são coisas totalmente nacionais, são coisas internacionais. Portanto, quando entras na esfera internacional, quem é que regula? São os Estados Unidos? É a Europa? É de facto muito, muito, muito complicado, mas eu acho que devia ser bastante desencorajado, porque acho que é uma fonte adicional de incerteza dos mercados. Parece-me que neste momento começa já a ser muito difícil regular, porque é como tu dizes, é um ativo que começa a ser usado à escala internacional em vários países por várias pessoas e está muito forte, se calhar naquelas camadas até um bocadinho mais jovens e começa lentamente a entrar em força nos mercados de capitais, não é? Porque começamos a ver os grandes bancos como a Morgan Stanley, a JP Morgan, já a possibilitar aos seus clientes transacionar e começamos a ver fundos de investimento que tipicamente eram muito avessos a isso, que já começam a ter uma certa alocação. Portanto, toda a conversa se o perigo ou não da economia, eu acho que aqui podíamos estar mais 1 hora ou 2 a falar sobre isso, mas eu neste momento estou mais naquela fase de até que ponto é que os governos podem colocar um travão ou não, até que ponto é que o governo americano, por exemplo, pode vir e tomar uma ação forte contra isso ou não, e isso para mim é um pouco claro, não consigo ver eles a tomar uma ação, mas não sei se é uma ação efetiva. Sim, no fundo podem proibir a transação legal dentro do país. Isso, sim. Mas, por exemplo, tu falavas há pouco como estavas preocupado porque os Estados Unidos tinham emitido 40% do seu volume monetário ultimamente. Mas, se calhar, isso também é um bocado a resposta ao surgimento destas moedas. Portanto, estas moedas surgiram porque havia falta de ativos. Isso é um problema que se nota muito nos mercados, que é, imagina que há uma recessão, de repente o que é que nós podemos ter que é um risk-free asset? E no modelo económico tens sempre uma coisa que é um risk-free asset e conceptualmente é muito apelativo. Nós vamos ter o nosso risk-free asset, que tem uma taxa de retorno que não é muito alta, mas é positiva, e vamos avaliar os outros ativos em comparação a isto. Mas no mundo real não existe risk-free asset. O nosso risk-free asset de referência é o dólar. E o dólar, acabamos de dizer, que andam a imprimir volumes enormes de dólares. Portanto, de facto, não existe risk-free asset. E isso é um problema muito grande dos mercados financeiros, na minha perspectiva. E quando todos os ativos são arriscados, se calhar um que é extremamente arriscado parece mais apetecível. Mas, sim, mas creio que aumenta só a instabilidade dos mercados financeiros. Portanto, o meu conselho seria regular, embora eu não seja perita na regulação de mercados financeiros, mas... E como investidora não aconselharia de todo o investimento neste tipo de ativos. Claro, imaginem que estamos a comprar uma ação e sabemos que não existe nada por trás da ação, mas achamos que as outras pessoas acham que existe alguma coisa e continuam a comprar. Sim, o valor da ação pode subir, mas não tem nada por trás, é uma bubble. E isto é, no fundo, qualquer moeda também é uma bubble. Não há questão sobre isso. Só que está garantido por uma entidade muito mais credível. Catarina, o meu único pushback aqui é que até que ponto não será idêntico ao ouro, não é? O ouro físico também não, quer dizer, não tem produtividade, também não existe uma entidade por trás, acaba por ser um bocadinho o reconhecimento de todas as pessoas do seu valor e isso depois atribui-lhe valor
E aquilo que eu tenho assistido neste mercado mais cripto é um pouco este aumento cada vez mais generalizado de várias pessoas a começarem a atribuir valor. Ainda estamos um bocadinho in uncharted territory, digamos, porque eu acho que há muitas pessoas que estão in for the quick buck, para ganhar um dólar rápido, mas também há outras que são muito strong defensores fortes na sua validade. Portanto, eu não sei se eu acho que está cá para ficar e acho que não poderemos fechar os Não, olhos. eu não digo que não. Acho que se calhar está cá para ficar, mas eu faria tudo para o evitar. Para evitar. Não, porque e agora Claro. só uma ressalva relativamente ao ouro. Uma grande diferença é que existe um limite à quantidade de ouro. Para já, não existe uma pessoa que imita ouro. E não foi criado por alguém. É uma coisa que existe e que pode ser, no fundo, minado naturalmente em diferentes partes do planeta. E não se pode estender infinitamente. Portanto, no fundo, isso limita um bocadinho o fator de bubble do ouro, porque existe uma quantidade, se não é fixa, é muito difícil encontrar ouro adicional, tem um custo elevado. E isso distingue muito do Bitcoin. No fundo, Sim. emitir novo Bitcoin é costless. Realmente no mundo das cryptocurrencies existem imensas e acho que muitas delas são claramente uma expropriação de dinheiro entre oportunistas e gananciosos. Mas acho que o Bitcoin eu vejo um bocadinho diferente, embora isso é uma conversa para nos alongarmos noutra oportunidade, mas o Bitcoin por formato também tem essa regra de ter um número finito, também acho que tem 21 milhões de moedas, neste momento existem 17 milhões, portanto nos próximos prazos, nos próximos anos, Sim. podem minar um certo número de bitcoins, mas também acho que existe essa componente um bocadinho mais finita que lhe atribui esse valor e não E a claramente as criação. pessoas que inventaram isto são muito inteligentes e têm sistemas de tracking e que tornam esta moeda muito atrativa. Catarina, o teu tempo é finito e, portanto, vamos passar aqui para umas perguntas finais. Diz-me só que estilo de investidor é que tu és? Mais agressiva, mais conservadora? Assim, geralmente eu sou uma investidora muito passiva, no sentido em que, por exemplo, neste momento eu tenho os meus investimentos em depósitos e tenho a minha casa, que no fundo é um bocadinho o que Claro, grande parte dos investidores têm. Têm a casa claro. onde moram e depois terão depósitos a prazo. Também já investi ativamente no mercado bolsista. Nunca comprei fundos. Eu sei que é a opção recomendada pelos economistas, porque, no fundo, os fundos de investimento, para quem não seja conhecedor, permitem uma diversificação entre o risco específico de diferentes empresas, portanto, acaba por funcionar bem. Mas eu acho que uma coisa como investidores que nós tendemos a ter, e também não era diferente, nós achamos sempre que sabemos melhor que os outros. E pode acontecer que realmente saibamos melhor que os outros, mas ou podemos também ter a ilusão que sabemos. Mas, em média, não sabemos todos melhor que os outros. Portanto, temos de ter um bocadinho a capacidade de ver que, se calhar, estamos a ser um bocadinho enviesados nas nossas crenças. Portanto, eu diria, sou muito cautelosa no meu investimento atualmente, mas quando invisto ativamente arrisco um bocadinho. Mas eu também tenho a perspectiva, quando invisto, nunca investir aquilo que não se pode perder. Portanto, se tivermos algo do qual dependamos para o futuro, investir de forma mais segura. Se for algo que, pronto, esperemos que corra bem, mas se não correr bem, conseguimos ainda dar a volta, aí acho que podemos ser um bocadinho mais, arriscar um bocadinho mais. Claro. E acho que, como tu mencionaste bem, acho que para a grande maioria das pessoas ter o elemento de diversificação e ter retornos iguais aos do mercado é muito bom, porque eu acho que existe muita research que está publicada sobre esse tema, sobre como a grande maioria dos hedge funds e tudo mais
muitas vezes não conseguem até bater o mercado. Portanto, produtos como ETFs, que são assim mais eficientes a nível de custos, acabam por ser sempre uma boa opção. Já agora aproveito para te perguntar mais uma coisa a este respeito, tendo em conta que tu és portuguesa, vives na zona euro, calculo que tenhas a tua riqueza 100% em euros, ou fazes alguma de euros. alocação sempre em euros, Mas claro, eu diria que é sobretudo por conveniência, claro, porque é muito mais complicado de ter numa moeda estrangeira, a liquidez também é menor, portanto, tenho tudo em euros. Para já faz mais sentido ter-se na moeda em que se gasta, porque claro. diminui-se um bocadinho o risco, não se está sujeito a risco cambial. Quando se investe noutra moeda, estamos sujeitos adicionalmente a risco cambial que, que neste momento não faz sentido para mim. Claro. Para mim acaba por ser sempre um tema mais relevante, porque como pronto, o meu estilo de vida e o meu nível, a minha vida é em dólares, mas o meu futuro vai ser em euros, portanto tenho que sempre pensar aqui um bocadinho nesta Sim, dinâmica. sim, sim. Mas aí eu também, a minha recomendação, quem tenha um volume razoável, seria também a diversificação. Pois, Eh, Em geral, a diversificação é um excelente princípio. Claro que se nós queremos ter um ganho muito grande ao diversificar, se um dos ativos tem um ganho enorme, nós não vamos ter 100% dos nossos bens nesse ativo. claro, Portanto, temos de ter um bocadinho de eu acho que é isso que leva as pessoas contra a diversificação, porque acreditam muito em algo. Então, se eu acredito tanto neste ativo, porque é que não ponho tudo aqui? claro, claro, claro. Acho que é um bocadinho por aí. Mas neste momento, dólares são mais perigosos, diria Sim, eu. sim, sim, sim. Catarina, agora só dar aqui uma oportunidade às pessoas de te conhecerem um bocadinho melhor, mais ao nível pessoal. Tempos livres, o que é que fazes nos teus tempos livres? Como é que te entretens? Como é que uma mãe com duas filhas ainda tem tempos livres? Agora tenho muito, muito poucos tempos livres. Eu diria que tento manter um bocadinho a par do que se vai passando pelo mundo fora, ver o que é que se passa em Portugal, que naturalmente tem mais impacto direto no meu dia a dia, mas também perceber o que é que se passa no mundo. Eu acho que estes tempos de Covid são muito, muito desafiantes, porque tudo o que nós tomávamos como um dado, às vezes agora não é um dado, não são um dado. Portanto, não consigo passear muito por causa de todas as restrições que tenho. Tento ainda sair à rua, apanhar ar livre, não me exercito tanto como devia. E eu diria que o grande desafio é perceber o que se passa no mundo. Eu passo bastante tempo, Claro, às vezes é quase um vício, faz um tentar vício. ver tentar fazer sentido, o que é que nos está a acontecer. E acho que está a levar a grandes transformações que nós às vezes nem nos apercebemos. Por exemplo, estamos tão fechados que eu outro dia saí a um parque público com as minhas filhas e quase tinha medo dos estranhos, Claro, que é uma coisa de claro. facto muito, muito, muito diferente do que estamos habituados a sentir. E então, e já agora nesse tema, em relação a aprender, quais é que são as tuas principais fontes para aprender? É ler jornais, é ler livros, é ouvir entrevistas? Como é que tu te mantens assim informada sobre o mundo e como é que evoluís nesta área de aprendizagem? Olha, eu acho que é muito desafiante e sinceramente eu acho que eu vejo diferentes jornais e a maior parte dos jornais transmite dados que lhes são dados. Portanto, é muito difícil encontrar bons artigos de opinião, que realmente que se distanciem e que consigam trazer algo novo à situação. Por exemplo, nós vemos os jornais e dizem, houve estes casos de Covid, já vacinaram estas pessoas. E então, isso é o que é que isto implica para a nossa vida? Portanto, acho que existe uma lacuna e acho que é um bocadinho o que tu estás a colmatar aqui, é como é que passamos dos factos a uma interpretação, o que é que devemos fazer de facto, e isso está bastante ausente. E o que eu sinto nos jornais hoje em dia é uma mera transmissão de factos sem grande interpretação. Catarina, e conselhos de carreira para quem esteja a começar no mundo da economia e finanças, quais é que seriam os teus principais recomendações? Número um é manter uma perspectiva internacional. Eu acho que cada vez mais somos um sítio global. Eu sei que tem havido grandes entraves à globalização e muitas pessoas não gostam da globalização ultimamente, mas acho que ser capaz de navegar num mundo global
é uma grande mais-valia, nem que seja para aumentar o valor de mercado das pessoas. Portanto, a percebermos, se estiverem em Portugal, não se focarem só em Portugal, verem o mundo como o lugar onde poderão acabar. Portanto, a perspectiva da internalização, acho que é importante não só para a economia e finanças, mas em geral. Outra, por exemplo, a nível de investigação e economia, se calhar muita gente não vai gostar disso, mas o que eu vejo é que há muita gente, mas não há muita nova investigação que seja groundbreaking. Portanto, acho que estamos todos muito a fazer pequenas alterações incrementais. Portanto, é preciso também distanciar-nos como investigadores e pensarmos, será que o nosso paradigma está correto? Será que temos de pensar de outra maneira? E não só fazer pequenas contribuições. E fica assim a sugestão da Catarina, que eu acho muito, muito interessante, que é: não tenham medo de arriscar, não tenham medo de inovar, não tenham medo de tentar criar algo novo. E eu acho que então na área que tu estás envolvida, na área académica, eu acho que isso é muito importante. Catarina, e agora a pergunta final, assim um bocadinho mais esotérica, mas nós somos seres humanos e estamos em constante evolução, portanto queria-te perguntar: o que é que tu fazes para continuares a evoluir, seja a nível de espiritualidade, seja a nível de mente, seja a nível do corpo? O que é que tu fazes para continuares a evoluir enquanto ser humano? Olha, eu acho que ultimamente tenho andado muito em modo de sobrevivência. Portanto, não tenho andado tanto a evoluir, tenho andado a tentar manter, e acho que isso nos tem acontecido a muitos de nós. Mas o que eu tento às vezes realmente é distanciar-me e pensar se o que eu estou a fazer faz sentido. Se faz sentido ensinar o que sempre ensinei, será que faz sentido mudar um bocadinho a perspectiva, distanciar-nos um bocado num futuro, há mais de um ano atrás, o que eu costumava fazer era ir nas minhas conferências, e as conferências são realmente uma altura fantástica para investigadores, porque para já estamos expostos a muitas novas ideias, a ver coisas novas, e também nos distanciamos da nossa realidade do dia-a-dia. Portanto, para mim era uma experiência muito enriquecedora. E hoje em dia fazemos as coisas muito em Zoom e parece que é muito eficiente e funciona melhor, mas acaba por ser diferente, não temos o mesmo distanciamento, o mesmo tempo para absorver. Eu acho que agora precisamos de nos dar tempo para pensar nas coisas. É o que eu tento também às vezes fazer. Catarina, muito obrigado pelo teu contributo. Foi um episódio fascinante onde realmente abordámos temas muito básicos, mas muito complexos ao mesmo tempo, e acho que a economia tem esta parte fascinante, que é num tema que pode ser muito básico, que existe uma complexidade enorme. Portanto, muito obrigado por ajudares a descomplicar estes temas, e muito fascinante conhecer mais sobre ti, e estas recomendações finais que tu deste. Acho que vão ser muito úteis para os nossos ouvintes. Catarina, muito obrigado. Daniel. Um beijinho. Obrigado. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.